Hoje nós vamos falar aqui de pessoas diferenciadas, pessoas que fazem a diferença nesse mundo, pessoas que registram, marcam a história sem as pessoas nem saberem o nome dela. Mas o que ela fez, todo mundo presenciou e ficou marcado na história. Vamos passar aqui a passagem em relação a 2 Reis 5:1, que Naamã é curado da lepra. Mas nós vamos falar aqui de uma menina diferenciada israelita. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque ele era um comandante, né, e teve muitas vitórias, deu muitas vitórias à Síria. Era ele herói de guerra, mas porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina. Aqui pela história bíblica fala como se ela fosse uma pré-adolescente, uma adolescente, porque levou ela cativa e aqui, conforme fala a palavra, ela passou a ser uma serva da esposa de Naamã. Então vamos parar aqui só para falar sobre isso aqui. Não vamos falar hoje, tocar no assunto em relação ao grande comandante Naamã, a sua lepra, a sua soberba, a sua altivez, né, com várias medalhas, né, porque ganhou muitas guerras, e que ele se escondia depois quando ele chegava em casa, quando ele tirava a armadura, ele estava coberto de chagas pela lepra, uma doença que na época era incurável. Não vamos falar de tudo isso não. Hoje nós vamos aqui nos atentar para alguém que na Bíblia não relatou nem o nome dela. Você não precisa ter título, você não precisa ter graduação, doutorado, você não precisa ser diplomata, mestrado e nem muito espiritual para você marcar uma história e mudar uma vida. Transformar uma vida, vamos falar assim. Vamos falar dessa menina. Essa menina, ela foi cativa em uma das batalhas de Naamã, que Naamã venceu de Israel. Ele levou essa menina como cativa para a casa dele, para trabalhar para ele, para ser serviçal da esposa dele, para a casa dele, para servir a casa dele, a família dele. Para imaginar uma pessoa que foi resgatada cativa e passou a ser, vamos dizer, escrava, serva escrava, porque ela não podia ir embora, ela tinha que ficar ali embaixo do comando deles, então ela era uma serva escrava de Naamã e da família de Naamã. E mesmo assim, perante essas circunstâncias, como é que você pode, uma pessoa que te tirou da tua família, a Bíblia não relata se os pais dela foram mortos ou não, mas você foi retirado do leito da tua família, do âmbito da tua família, do aconchego da tua família, e você foi levado por uma família para você servir ela, trabalhar para ela, de graça. E essa menina, ela não olhou para as circunstâncias dela. Ela era uma pessoa tão dentro dela, o amor era tão grande por vidas, que ela olhava aquele homem grande, vamos dizer assim, grande, que eu estou falando de grande personalidade, né, comandante. Ela olhava para aquele homem, ela teve a misericórdia, a compaixão pelo que ele estava vivendo. Imagina as dores que ela devia apresentar quando ele arrancava aquela armadura. Ali já não era mais o grande comandante Naamã. Quando ele chegava em casa, ele tirava aquela armadura, ele era apenas um homem cheio de chagas, um homem fragilizado, um homem meio que humilhado pela doença. Ali na casa dele, ele podia se desarmar, tipo, eu não sou nada perante a doença que está corroendo, comendo a carne dele. Então ela via isso. E o que ela fez? Ela não olhou para dentro das dores dela em relação de estar longe da família, longe da sua terra, estar ali cativa, presa, vamos dizer presa que eu falo, que não era presa, que ela não estava encarcerada, mas não podia sair dali, ela tinha que servir eles, vamos dizer, limpar, lavar, passar, cozinhar, ser serva deles. Ela não olhou para isso, ela não olhou para o ambiente que ela estava vivendo desfavorável, ela não olhou em relação que estava sendo abusada financeiramente, porque ela trabalhava sem ganhar uma prata. Ela não olhou para nada disso. Ela, uma pessoa de tão bom coração, e o que ela tinha dentro dela era o reino de Deus. Quando você tem um reino dentro de Deus, o que você tem dentro você coloca para fora.
A tua boca coloca para fora, o teu coração expande e coloca para fora. Então ela pegou e falou para a patroa dela, vamos dizer assim, se o meu Senhor conhecesse em Samaria um profeta, que era o profeta Eliseu, ele ia ficar curado dessa lepra, porque o profeta tem a palavra de Deus, tem o desbloquear, o destravar no mundo espiritual, e ele ia ganhar a vitória dele contra essa doença, vamos dizer assim. Ela pegou, deu essa dica. Ela foi uma abridora de portas de vitória para um grande comandante da Síria. Ela pequenina, mas de grande fé e de grande coração humana. Ela trazia o reino dentro dela. Isso nos mostra o que é trazer o reino de Deus dentro de si, sem olhando tudo ao seu redor, que pode estar tudo caindo ao teu redor, tudo destroçado, tudo contra você. E mesmo assim você libera uma palavra de vida para o outro. Você pega e você desbloqueia a vida de outras pessoas. Você passa a ser bênção na vida do outro, mesmo que o outro, você seja escrava do outro, mesmo que você esteja sendo maltratada pelo outro, mas ali ela estava demonstrando o que é ser reino de Deus, o que é o evangelho de Jesus Cristo. Essa menina, serva de Naamã, ela foi um instrumento na vida de Naamã para ele receber a bênção dele, a vitória dele, se limpar de toda aquela lepra. Foi uma lição na vida de Naamã. Não só a serva dele ser bênção na vida dele, mesmo sendo escrava, mesmo as circunstâncias que ela vivia. Ela podia estar zangada, chateada, revoltada. Se a gente já está revoltado. Eu não quero servir esse cara. Eu sei quem é que podia liberar a bênção dele, que ele podia receber vitória, mas eu não vou liberar. Que às vezes a gente faz assim. Tem pessoas que às vezes pode ser um destravar na vida da outra, mas ela fica de bico calado. Ela esquece que o que está dentro dela, que tem que reinar dentro dela, é o reino de Deus. E não as mágoas, os ressentimentos, a dor. Ele tem uma grande lição, não só nessa menina, e quando ele também vai até o profeta. Naamã, um grande comandante da Síria, ele tem várias lições nesses dias que ele teve lá. O momento quando a serva dele falou para ele, isso foi uma bênção para destravar a vida dele, né, em relação à saúde dele. E em relação quando ele chegou no profeta, o profeta não quis receber nada dele. Ele levou vários presentes, a história conta. Ele levou vários presentes, dinheiro, ciclos de moeda, de prata, de ouro, disso, e roupas, e vestes, não sei o quê. E depois ele teve e o profeta não aceitou nada, nenhum benefício dele, de nada de dinheiro, porque o que ele tinha, ele dá de graça. A graça que Deus depositou nele da unção, que foi depositada no profeta Eliseu, ele deu de graça para a cura de Naamã. Então, ele teve uma segunda lição, e a terceira lição foi quando um servo, Geazi, aprendiz de de Eliseu, viu que Eliseu não cobrou nada, não quis nada, nenhum presente de Naamã. Ele pegou, correu atrás, saiu dali da onde Eliseu estava. Eliseu não aceitou nada de Naamã, e correu até Naamã e pediu, falou, não, meu senhor pensou melhor, vai aceitar os seus presentes. Aí Naamã pegou, deu os ciclos de prata, deu tudo que tinha, achando que era Eliseu, e não era. Só que foi uma outra lição para Naamã também, e uma lição para Geazi, que esse não esqueceu nunca mais, porque quando ele retornou, Eliseu foi até ele e falou, o que você fez? Agora, se você queria tudo dele, queria a riqueza dele, os bens dele, o que Deus nos deu de graça, a gente dá de graça. Se você tinha interesse, era nas riquezas dele, agora toma a lepra dele também. E recebeu a lepra dele, e ficou leproso. Então, quer dizer, foram três lições que teve nessa mesma história. Uma lição de uma menina escrava, cativa, uma lição em relação ao profeta, que o profeta ele está aqui para profetizar, ele pode até ser abençoado por vida de algumas pessoas, mas tem momentos que o que você recebe de graça, você dá de graça.
E Deus deu a Eliseu de graça, dupla honra. Então, e a terceira lição foi o outro ambicioso, Geazi, né, que ficou leproso. Por quê? Porque ganancioso. Ele não pensava no reino. O reino não estava dentro dele. A menina escrava, o reino estava dentro dela. Eliseu, o reino estava dentro dele. E eles expandiam o reino para fora. Que o teu coração está cheio, você bota para fora. Então, se o seu coração está cheio do reino de Deus, que a gente tem que fazer essa extensão do reino de Deus ao nosso redor. Ela fez isso, Eliseu fez isso. Geazi não fez. Geazi fez o inverso. Geazi, ele mostrou como nós somos gananciosos, egoístas. Então, o que mais me marca aqui é a serva de Naamã. Essa menina, ela foi um diferencial no mundo. Que nós sejamos diferenciais assim. E aqui não relata nem o nome dela, para você ver. Você não precisa de nome, títulos, nada, para registrar e marcar e mudar, transformar vidas. Você pode ser mais um, que pode transformar a vida de pessoas, levando o reino de Deus, a palavra de Deus, para essas pessoas. Fica essa lição hoje para a gente.